Pare de se culpar. Você tem se julgado demais, cobrado demais, se condenado por erros que já foram perdoados há muito tempo. Quantas vezes você já se perguntou: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse tomado outro caminho? Será que eu estraguei tudo? Será que Deus ainda pode me usar depois de tudo o que fiz? Será que minha falha é maior do que o perdão de Deus? Como posso seguir em frente sabendo que carreguei esse peso por tanto tempo? Eu sei o que você está sentindo, a dor de olhar para trás e se arrepender de escolhas feitas. A sensação de que as oportunidades foram perdidas e, talvez, o tempo tenha se esgotado. Às vezes, a culpa vem como um fardo tão pesado que você não sabe mais como carregar. Ela pesa sobre os seus ombros e cada pensamento parece mais difícil de sustentar. Mas escuta bem, o passado não pode ser mudado. O que você fez ou deixou de fazer já passou. E hoje é um novo dia. E é sobre isso que queremos falar agora. Deus não está te acusando. Ele não está olhando para os seus erros e dizendo: eu não te aceito mais. Ele está te chamando para a libertação. Ele está dizendo: filho, filha, eu te conheço, eu sei da sua dor, eu entendo o seu sofrimento, mas o que mais importa é o que você escolhe agora. Você não está sozinho nessa luta. Você não precisa carregar essa culpa por mais tempo. A culpa não é o que vai te definir. A graça de Deus vai te transformar. O inimigo quer que você fique paralisado, que você se prenda ao passado e ao medo de errar novamente. Mas Deus está dizendo algo diferente hoje. Ele não te condena. Ele te convida para uma nova oportunidade. Ele te diz: eu ainda te escolho. Sim. Mesmo depois de tudo o que você passou, mesmo depois dos erros que você cometeu, Deus te escolhe. E todos os dias, talvez você tenha se perguntado se poderia ser perdoado, se merecesse uma segunda chance. Talvez você tenha se sentido inútil ou indigno do amor de Deus. Mas Deus nunca te desqualificou. Ele te ama exatamente do jeito que você é. Nada nem ninguém pode tirar o seu amor por você. Deus está aqui para te dizer: você não é os seus erros. Você não é as suas falhas. Você não é a sua culpa. Você é a minha filha, o meu filho amado. Eu te escolhi e o melhor ainda está por vir. Agora, só escuta. É hora de parar de se culpar. É hora de respirar fundo e dar espaço para o perdão entrar. É hora de abandonar o peso do passado e deixar que a graça de Deus envolva o seu coração. Você tem uma nova chance. Hoje você pode recomeçar. O céu não desistiu de você. Deus ainda tem grandes planos para a sua vida. Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Então agora, levanta, respira e pare de se culpar. O céu não desistiu de você. Já imaginou andar ao lado de Jesus por 3 anos? Ver milagres, ouvir palavras de vida, sentir a presença de Deus todos os dias? Foi isso que Pedro viveu. Mas em uma noite, tudo desmoronou. Ele havia prometido: Jesus, eu jamais vou te abandonar. Mas quando o medo bateu, quando os soldados chegaram, quando a pressão veio, Pedro se acovardou. Negou Jesus 3 vezes, como se nunca o tivesse conhecido. E quando o galo cantou, a ficha caiu, a dor foi insuportável. Ele chorou, amargamente. Chorou porque se sentiu um traidor, um fracasso, um falso. Talvez você se sinta assim. Alguém que ama a Deus, mas que já caiu, que já prometeu mudar e não conseguiu, que já foi longe demais e agora só sente culpa, vergonha, arrependimento. Mas escuta isso. Quando Jesus ressuscita, ele manda um recado: vão e digam aos meus discípulos. E a Pedro, o mesmo que negou, o mesmo que chorou, o mesmo que pensou que estava esquecido. Jesus não deixou Pedro fora. Pelo contrário,
Ele fez questão de incluí-lo de novo. De restaurar, de amar, de enviar. Pedro foi perdoado, foi renovado e se tornou uma rocha. Aquele que negou foi o mesmo que depois pregou para milhares. A culpa virou propósito, a queda virou testemunho, a dor virou força. E com você pode ser igual. Não importa se você caiu, o que importa é que você levante. Deus ainda te chama pelo nome. Ele não te riscou do plano, ele te coloca de volta, no centro da vontade dele. A culpa te acusa, mas a graça te abraça. Jesus já sabia que Pedro cairia e mesmo assim o escolheu. Ele também te escolheu e nada do que você fez vai mudar o que ele sente por você. Essa é a forma de Deus te abraçar. Agora, através dessa palavra, Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Você ouviu a promessa, mas agora o coração se aperta, porque o que você vive parece não combinar com o que Deus disse. Você se pergunta, como é que o plano é de paz? Se tudo aqui dentro está em guerra, como é que esse futuro de esperança vai chegar se o presente parece tão escuro? Escuta, Deus não escreve histórias pela metade. Ele não faz promessas que ele não vai cumprir. O que você vive hoje, por mais difícil que pareça, é parte do plano. Tem fases que parecem silêncio, mas são treinamentos. Tem dores que parecem castigo, mas são lapidações. Às vezes, Deus não muda o cenário, porque Ele quer mudar você primeiro, dentro desse cenário. Você não está sendo punido, está sendo moldado. Você não está esquecido, está sendo preparado. E quando Deus prepara, Ele entrega algo que ninguém pode tirar. Eu sei, você está cansado, está ferido, já pensou em desistir, mas olha aqui. O céu ainda está trabalhando ao seu favor. O Pai não perdeu o controle. Ele ainda sabe o que está fazendo. Ele ainda tem planos para você. Então, continua, mesmo devagar, mesmo chorando, mesmo sem entender tudo. Continua, porque o que hoje dói, amanhã será testemunho. Porque o que hoje pesa, vai virar força. O plano continua. A promessa permanece. E o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Ele nunca parou de te amar, Ele nunca saiu do teu lado e Ele nunca desistiu de você. Quantas vezes você se pega ouvindo uma voz que diz, você não é digno, você nunca vai mudar, você não merece perdão? Essa não é a voz de Deus, essa é a voz da acusação. A voz do inimigo que quer paralisar sua fé, congelar seu futuro e prender você no passado. A voz de Deus é diferente. Ela não ignora os erros, mas também não te condena por eles. Ela te corrige com amor. Ela te confronta com graça. Ela te puxa para perto, mesmo quando você se sente sujo e indigno. Ela diz, vem como estás. Eu te perdoo. Eu te faço novo. A voz da acusação te empurra para longe de Deus. A voz do Pai te atrai para os braços dele. Lembra-se da mulher pega em adultério? A multidão a acusava. Jesus se inclinou, escreveu na areia. E depois de calar todos os acusadores, ele disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Essa é a voz do nosso Salvador, uma voz que liberta, uma voz que cura, uma voz que transforma. Então, da próxima vez que você ouvir aquela voz que te diminui, te culpa, te prende, lembre-se, essa não é a voz do teu Pai. O Pai te ama, te conhece e quer restaurar você por completo. Sabe, tem uma história na Bíblia que talvez seja a sua história também. É sobre um homem chamado Pedro. Pedro amava Jesus, ele andava com Jesus, ele viu milagres, ouviu palavras que ninguém jamais tinha ouvido. Ele esteve no Monte da Transfiguração, viu o céu se abrir diante dos seus olhos, mas, mesmo com tudo isso,
Pedro falhou, e não foi uma falha pequena. Ele negou Jesus 3 vezes, no momento mais difícil, quando Jesus mais precisava. Pedro disse: "Eu não conheço esse homem." E depois disso, ele chorou amargamente. Imagina a dor, a culpa, a vergonha. Pedro carregava nos ombros o peso de ter negado o próprio Filho de Deus. Talvez você se sinta assim. Você ama a Deus. Você até já sentiu a presença dele. Mas em algum momento, você falhou, negou com atitudes, se afastou, tomou decisões que hoje você nem consegue contar para ninguém. Mas escuta, Jesus sabia que Pedro iria falhar, e mesmo assim escolheu ele. Jesus sabia das suas limitações, e ainda assim o chamou. De pedra, Jesus sabia da fraqueza de Pedro, e ainda assim entregou a ele uma missão. E o mais lindo, depois da ressurreição, Jesus aparece para Pedro, e não é para julgar, não é para acusar, é para restaurar. Jesus olha nos olhos de Pedro e pergunta: "Pedro, tu me amas?" 3 vezes. A mesma quantidade de vezes que Pedro negou. Era Jesus dizendo: "Pedro, você ainda é meu. Pedro, eu ainda te quero. Pedro, eu ainda acredito em você." E é isso que Deus está dizendo para você hoje. Você falhou? Ok. Mas você ainda é escolhido. Você ainda é chamado. Você ainda tem um futuro com Deus. Não é o fim. A sua história não terminou naquele erro. A culpa não tem a palavra final. Assim como Pedro se levantou, você também pode se levantar. Porque onde a culpa te derruba, a graça de Deus te ergue. Onde o remorso te trava, o amor de Deus te liberta. E Pedro se tornou um dos maiores líderes da igreja. Pregou com ousadia, curou enfermos, escreveu cartas que até hoje nos edificam. Tudo isso porque ele foi restaurado, e você também será. Tem momentos da vida em que a gente se pergunta: será que Deus ainda me vê? Será que Ele ainda me quer depois do que eu fiz? Se você já se sentiu assim, deixa eu te contar a história de um homem segundo o coração de Deus, mas que caiu, que pecou, que errou feio. Esse homem era Davi. Davi não era qualquer um. Ele foi ungido rei ainda jovem. Matou gigantes, foi honrado por Deus, escreveu salmos lindos, íntimos, tinha uma comunhão tão profunda que muitos de nós desejamos ter. Mas um dia, Davi baixou a guarda. Enquanto deveria estar na guerra, ele ficou em casa. E ali, na solidão do palácio, ele viu Batseba, uma mulher casada. E mesmo sabendo que era errado, ele cedeu ao desejo, adulterou. E para encobrir o pecado, mandou matar o marido dela. Sim, o homem segundo o coração de Deus cometeu adultério e assassinato. Você consegue imaginar a dor que veio depois? O peso no coração, a culpa corroendo por dentro? Davi tentou esconder, como muita gente tenta, mas Deus vê o que ninguém vê. E então veio o confronto. O profeta Natã chegou até ele e revelou: "Você pecou, Davi." Era o fim? Não. Ali começou o processo de arrependimento mais profundo registrado nas Escrituras. No Salmo 51, Davi escreve: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável." Ele não fugiu, ele não se escondeu, ele caiu, mas se voltou para Deus. E sabe o que é mais lindo? Deus não o rejeitou. Sim, Davi sofreu consequências, mas ele foi perdoado, foi restaurado e continuou sendo chamado de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando corações arrependidos. Corações que reconhecem, que se quebram e que se voltam. Talvez você esteja vivendo com uma culpa escondida, um erro do passado que ninguém sabe, mas que grita dentro de você. E você pensa: como Deus pode me usar depois disso? Mas escute, se Deus restaurou Davi, Ele pode restaurar você também. Se Davi foi perdoado, você também pode ser. Não importa o quão longe você foi, não importa o quão sujo você se sinta. Deus ainda tem planos para a sua vida, Ele ainda acredita em você.
E Ele está dizendo hoje, volta para mim, porque o seu erro não é maior que o sangue de Jesus. A sua queda não é mais forte que o amor de Deus. Então pare de se culpar. Dobre os joelhos, fale com Ele e deixe Deus escrever um novo capítulo da sua história. Um capítulo de graça, de recomeço. Sim, ainda há esperança. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que Deus diz que você é. Ele diz, você é escolhido, amado, perdoado, restaurado. Então, levanta, respira e pare de se culpar. Você não está sozinho nessa caminhada. O céu está com você. Você já reparou que a gente sempre é mais duro com a gente mesmo do que com qualquer outra pessoa? Se um amigo erra, a gente perdoa, entende? Mas quando o erro é nosso, parece que a gente se pune por dentro, sem parar. A culpa é assim, silenciosa, mas destrutiva. Ela vai corroendo a alma aos poucos, nos fazendo acreditar que não merecemos amor, não merecemos recomeços, não merecemos ser felizes de novo. Mas isso é uma mentira. Deus nunca te pediu perfeição. Ele só quer teu coração. E mesmo quando tudo desaba, mesmo quando você se sente o pior dos seres humanos, Deus te olha com os mesmos olhos de amor. O amor dele não muda quando você falha. Ele continua te vendo como filho, como filha. Sabe por quê? Porque Deus olha para a tua essência e não para o teu histórico. Ele conhece o teu passado, mas continua acreditando no teu futuro. Não importa o que disseram sobre você, ou até o que você mesmo pensa de si. A única verdade que você precisa guardar é essa. Deus não te condena, Ele te chama para perto, sim, Ele corrige, mas Ele também acolhe, Ele transforma. Enquanto o mundo aponta o dedo, Ele estende a mão. Enquanto as pessoas julgam, Ele cuida. Enquanto a culpa paralisa, o perdão liberta. Hoje, Ele está te dizendo, solta esse fardo, eu já te perdoei. Agora, se perdoa também. A cruz foi suficiente, o sangue foi suficiente, e se Deus já te libertou, você não precisa mais viver preso. Hoje é o dia de respirar fundo, de se olhar no espelho com misericórdia e de decidir que a partir de agora você vai caminhar leve, leve de culpas, leve de passados, leve de pesos que não são seus. Você merece viver em paz, você merece recomeçar e Deus vai te ajudar a fazer isso. Agora eu vou orar por você. Senhor, eu te peço agora por esta pessoa que está ouvindo essa mensagem com o coração cansado. Ela já lutou tanto, chorou tanto, se culpou tanto, no coração dela como um rio de paz. Cura as feridas que ela não conta para ninguém. Apaga as culpas do passado que ainda insistem em machucar. Diz para essa alma que não foi esquecida. Diz que ela ainda é preciosa. Que a propósito no que ela está vivendo, renova agora, Senhor, a fé dela. Restaura o ânimo. Enche ela da tua presença. Se ela está doente, cura. Se ela está aflita, consola. Se ela está distante de ti, traga ela de volta para o teu colo. Que essa oração seja resposta. Que essa palavra seja um novo começo. E que tudo, aquilo que parecia perdido, o Senhor transforme em testemunho. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos deixou. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir. Isso hoje. Não guarda só para você. Tem alguém aí fora precisando dessa palavra. Aqui cada palavra fortalece sua fé e te aproxima de Deus. Deus te abençoe.